Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live. Esta está sendo hoje a minha quarta live e o assunto escolhido hoje é falar um pouquinho sobre os registros akáshicos. É uma live curtinha, é só para eu poder contar um pouquinho dessa nova terapia então que eu estou trabalhando. E vou deixar ela salva também, e qualquer dúvida depois, que eu imagino que a maioria vai acabar assistindo depois dela, é só me chamar que eu respondo com o maior prazer para vocês, tá bom? Então, antes de explicar um pouquinho sobre os registros akáshicos, eu quero falar um pouquinho de como eu vim parar, o que me fez buscar mais esta terapia, mais essa, deixa eu ver aqui se o volume, quem tá olhando aí o volume tá ok, nem testei, acho que tá ok. O que me fez procurar mais esta terapia, o que me fez ir atrás, então, de outro curso, agregar mais isso, então, nos atendimentos. Quem me conhece sabe que desde pequena eu sempre gostei de assuntos, assim, sobre espiritualidade. Sempre, eu lembro que na adolescência eu lia livros espíritas e lia os livros dos Anjos, da Mônica, eu lia Paulo Coelho, nossa, me achava a mística, né, na adolescência. E depois, quando eu entrei ali para a fase adulta, que eu me formei professora, eu comecei, né, estudo, trabalho, namoro, acabei deixando essa parte ali da espiritualidade de lado, continuava acreditando em Deus, nessa força criadora, tudo normal, só que não buscava mais, né, aprender, né, deixei o que eu sabia, estava bom e segui ali na rotina do dia a dia. Até que chegou um ponto em que eu vi que eu não estava feliz ali com o resultado que eu estava obtendo. Eu sou uma pessoa, assim, por natureza, assim, magra, mas eu lembro que eu estava com 49 quilos. Eu estava com hipertiroidismo, eu estava, assim, com a minha respiração, eu não conseguia encher o pulmão de ar. Teve épocas que eu respirava ofegante de tanto estresse, porque daí eu acabei dando aula manhã, tarde e noite. Os 3 turnos, em 3 escolas diferentes. Então, muito cansada, muito estressada, e foi ali que deu uma virada de chave, tipo, o que eu tô fazendo, trabalhando tanto, pagando tanto boleto, e qual o sentido disso? Então eu lembro que eu fui para as redes sociais, fui para a internet, procurei a Mônica de novo, comprei os livros dela, comecei a fazer os cursos da casa que ela tinha na época, e aquilo ali me trouxe um direcionamento enorme. Pude reavaliar minha vida, acabei pedindo demissão de alguns concursos, mudei a rota, né? Então, assim, aqueles cursos que eu fiz, aquelas terapias que eu jamais imaginei oferecer para alguém na internet, fazia só para mim e para a família mesmo, e para a família, assim, só os mais próximos ainda, eu nem oferecia, assim, para toda a família mesmo. Aquilo fez tão bem que eu continuei estudando. Até que chegou um dia que eu conheci, que eu vi que tinham aberto as inscrições para a mesa radiônica terapêutica, era uma professora que a Mônica indicava, então eu com toda a confiança ali fui fazer a mesa, e ali se abriu assim um novo despertar ali para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar em radiestesia, em radiônica, usar pêndulo. Eu peguei um aqui, tão lindinho aqui que eu comprei esses dias. Não entendia nada disso, então foi assim um mundo novo que se abriu. E a partir ali da mesa, eu senti necessidade de entendendo o que eram aquelas ferramentas que a mesa trazia. Eu sabia que eram várias energias, mas como eu estava usando essas energias, eu queria entender de onde vinha, eu queria entender o que elas faziam, da onde surgiu tudo aquilo. Então fui fazer curso da Cabala, entender a árvore da vida, de chakras, da radiestesia, da radiônica, então fui assim me aprofundando. E uma das ferramentas que tem na mesa e que me deixava assim
com a cabeça assim bugada, porque a gente tenta racionalizar essas coisas espirituais e nem sempre dá certo, né? Então eu tinha na mesa, né? Tem na mesa o salto quântico no passado e no futuro. E eu ficava assim bastante intrigada de como ir no passado, de como é que era feita isso pelas egrégoras, como é que eles mudavam algo do passado. Se a gente, né, na minha cabeça, eu tô no presente agora, como é que eles vão lá no passado, como é que eles vão lá no futuro, como é que é feito isso? E então também, seguindo dos meus estudos, descobri as aulas do professor Hélio Couto. Então ele, nas aulas dele, ele falava dessa questão de quando a gente tem algum trauma, quando a gente tem alguma coisa que bloqueia a vida atual da gente, provavelmente isso é coisa que aconteceu no passado e que afeta hoje em dia. E ele dizia, né, com a naturalidade toda que ele tem, que bastava a gente sentar e lá no momento que aquilo aconteceu e olhar para aquilo com outros olhos. Alguém fez mal para mim, alguém me machucou, alguém fez, né, fez uma injustiça comigo, em vez de sentir raiva, em vez de sentir ódio, em vez de sentir dor, eu vou mandar amor, eu vou mandar perdão, eu vou olhar aquilo com outros olhos, eu vou ressignificar aquilo. E ouvindo ele falar assim, parecia tão simples, tão fácil, que eu também queria tentar. Só que ele advertia que, assim como aqui no mundo da matéria, aqui no 3D, tem perigo, se a gente sair por aí, sai sozinho de noite, dependendo do lugar, é perigoso. Às vezes de dia é perigoso, né? E ele disse que na parte ali das outras dimensões também é perigoso se a gente sai por aí desacompanhado, sem saber para onde é que está indo. Daí eu disse, então eu tenho que me especializar, eu preciso então encontrar um curso, encontrar uma egrégora que eu possa fazer esses acessos com segurança, amparada, né, pelos trabalhadores da luz, amparada pela luz. Então foi aonde eu cheguei nos registros acásticos, né, um curso assim maravilhoso, que se pudesse assim indicar para todo mundo, ir atrás para todo mundo fazer, ou para ser terapeuta de si mesmo, ou para atender outras pessoas, porque assim como eu comecei lá atrás tentando mudar coisas em mim, e hoje em dia estou aqui, jamais imaginei divulgar as terapias na internet. Agora em março vai fazer 1 ano que eu divulgo, então é para ver que isso funciona mesmo, porque a prova disso sou eu aqui falando com todo mundo sobre isso. Então, o que seriam esses registros acásticos? A caixa é uma palavra milenar já, e agora, até esses dias comentei com uma amiga minha que parece que agora que eu fiz o curso, toda vez que eu venho pegar um livro antigo meu, ou esses dias eu estava olhando a apostila do Reiki, a apostila de frequência vibracional, sempre tinha menção a registro acástico, mas eu que não percebia na época. Eu imagino porque eu não estava pronta, porque não era o momento, não. Eu lia aquilo e deixava passar batido. E agora, olhando o material novamente, aquilo puxa no meu olho ali, atrai na hora registro acástico. Eu disse, olha aqui, já falava disso, eu que não percebi. Então a caixa significa como se fosse um lugar onde está armazenado todas as experiências, eu até anotei aqui o registro de todos os acontecimentos da realidade, de tudo que aconteceu, como se fosse a mente de Deus, é como se fosse um grande laboratório, uma grande biblioteca, uma grande local onde está tudo que a gente pensa, sente, faz. E a virada de chave para mim foi que no Akasha, que dentro dessa informação, não existe esse tempo linear que a gente está acostumado. Dentro do Akasha, o passado, o presente e o futuro coexistem ao mesmo tempo. Então, ao acessar um registro, a gente consegue ter acesso a algo que aconteceram em outras vidas da gente. Então, ali eu pude, onde eu tentava racionalizar, ali eu pude entender um pouco melhor, então, que existe, eu relaciono até, eu particularmente, né, não vi isso em curso,
Então, eu lembro que quando lia a Bíblia, falava, o livro da vida, onde está tudo anotado. Para mim, o Akasha é o livro da vida, onde está tudo anotado, tudo registrado, para a gente poder ir lá, para a gente poder olhar, para a gente poder ressignificar aquilo, né? Eu até trouxe aqui umas bonequinhas, até quero fazer um outro vídeo com elas para explicar um pouquinho sobre os corpos que a gente tem. Mas, por exemplo, eu trouxe as bonequinhas aqui só para ilustrar. Deixa eu ver se elas... Isso, dá para enxergar se eu colocar elas aqui. Por exemplo, as menorzinhas aqui não aparecem. Por exemplo, eu agora, nesta vida que eu estou agora aqui, como Fabiane, digamos que eu sou essa daqui. Essa aqui é a Fabiane que está falando com vocês agora aqui na live. Então, aqui sou eu, Fabiane. Só que essas aqui também sou eu, só que sou eu em outras experiências de vida. Então eu trago as informações de quem eu já fui em tempos do passado, em outras realidades, eu trago para dentro de quem eu sou hoje. E por que entrar nesses registros akáshicos e por que olhar essas memórias do passado? Eu confesso assim que eu fugia assim antigamente quando eu falava do passado, eu dizia assim, para que olhar o passado? Já passou, tá tudo bem. Eu sempre fui da política de que cada um fez o melhor que podia, tá tudo certo, segue o baile, segue a vida, vamos lá. Só que eu não entendia que é necessário, que se a gente quer realmente se curar, se a gente quer realmente virar a página de muitos problemas, de muitas dores, de muita coisa que a gente vivencia hoje, eu tenho que olhar o que aconteceu lá atrás para mudar a minha reação diante daquilo, para aquilo parar de refletir em mim hoje em dia. Vou usar, por exemplo, aqui essa bonequinha aqui menorzinha, que é a última ali, ó. Digamos que hoje eu estou aqui como Fabi, mas que em outra época a Fabi fosse essa pessoa aqui, com outro nome, outra pessoa. Então ela teve uma vida, ela teve uma história, ela passou por diversas coisas, diversas situações, e pode ser que ela tenha, né, muito provavelmente, porque na vida eu acho que é impossível a gente passar por aqui sem dores e traumas e bloqueios, ela passou por algum bloqueio, algum trauma. E ela, como passado, presente e futuro acontece ao mesmo tempo no Akasha, né? Não é porque é naquela vida lá que já passou, que acabou, aquela minha memória, eu como Fabi tenho aquela memória de sofrimento, aquela memória de dor, aquela memória, como se aquela memória olhasse para mim e ficasse pedindo ajuda, tipo, me resgata, olha para mim, a gente sofreu isso, aquilo, aquela pessoa fez isso, aquilo. Então, acessar o registro akáshico, os mentores da gente, a nossa egrégora, os anjos, né, cada um dá um nome diferente, os nossos mentores, quando a gente abre um registro, né, e pede para ver o que tem, a gente pede para ver qual memória, que a gente fala fractais, qual fractal está precisando ser olhado, está precisando ser resgatado, está precisando ser acolhido. Então, no registro, os mentores mostram pra gente o que aconteceu em outra vida da gente e que reflete na gente hoje. O que em uma vida anterior a esta aconteceu e que ainda está travando a gente hoje. Então, é aquela memória pedindo para ser olhada, para ser curada, para ser vista, para ser ressignificada e ser incluída novamente em quem a gente é, na nossa consciência, para que a gente possa conseguir evoluindo, expandindo e prosperando e crescendo como é o correto, né? A gente não ficar estagnado, é a gente ir cada vez além. Então, resumindo, seria isso, a gente entrar no registro, os mentores mostrar o que a gente precisa ver, e lá no momento, né, deste momento do resgate dessa memória, em que é narrado o que aconteceu à pessoa, o que aconteceu a este fractal dela, depois de a gente ver, da gente entender, da gente acolher, as egrégoras também fazem uma limpeza, né, limpam, fazem cortes energéticos com este fractal. Por exemplo, a minha experiência nesta vida aqui
estava ligado, né, emaranhamentos quânticos aí, energéticos com outros seres. Então eles cortam tudo aquilo que não faz mais bem, cortam da gente também, do nosso campo atual também, para a gente poder se livrar dessas amarras, parar de repetir isso, parar de repetir os mesmos padrões que nos levam à escassez, que nos levam a medos, que nos levam a fobias. Então, é feito assim, além desse resgate, toda essa limpeza, esse corte, esse divórcio energético também no mesmo atendimento. E quando a gente fala assim, eu lembro até de quando eu comecei a trabalhar com a mesa, até vou mostrar ela aqui rapidinho. Ó, aqui a mesa, essa que eu comecei, que eu contei no início da live, quem entrou depois aí assiste o comecinho de novo que eu explico como é que eu vim parar nas terapias holísticas. Aqui tá ó, o passado e o futuro, os dois saltos quânticos que a mesa traz. Nem sempre saem esses dois no atendimento, cada cliente é diferente e as egrégoras sabem o que ele precisa no momento não. Mas geralmente quando é o primeiro atendimento da pessoa, sai um dos dois ou os dois. E eu lembro que para uma cliente eu falei, olha, saiu o salto quântico no passado. Daí a gente verifica ali para entender de que vida passada. Daí eu falei para ela, eu disse, olha, saiu um salto quântico no passado referente a uma vida atrás. Por exemplo, ela que hoje, na vida anterior a essa, aconteceu alguma coisa que está afetando negativamente a vida dela agora. Daí ela disse para mim, eu acredito em vidas passadas, ela disse, mas eu acho que ela achava que era a primeira vez dela encarnada. Ela disse, eu sou tão ingênua, eu sou tão... os outros me passam para trás, aí eu nem percebo, eu acho que eu não tive outras vidas, ela disse. Eu disse, não, provavelmente até para te estar procurando questões holísticas já indica que tu não é a primeira vez que tu tá encarnada, não. E na hora me deu ali a vontade ali, né, a intuição, eu perguntei, né, na mesa, eu posso saber se essa é a primeira vida da fulana, quase falei o nome aqui. E daí a mesa disse que sim. Eu disse, olha, a gente pode saber. E então eu perguntei se não é a primeira vida dela, quantas vidas ela já teve. E a mesa mostra só até os 60, só até o número 60. E o pêndulo passou dos 60 e eu disse, a fulana teve mais de 60 vidas? E daí a mesa confirmou que sim. Daí eu disse, então me mostra em números ali separados qual a quantidade de vidas que ela teve. Daí mostrou 1, mostrou 4, mostrou 0. Daí a gente confirmou, ela teve 140 vidas e a mesa sim. Né? Confesso que depois eu fui fazer para mim, eles não mostraram, mas para mim era curiosidade, né? Eu sei, eu sinto que eu já tive e agora com os registros eu já pude acessar e ver essas vidas, né? Então eu não tinha dúvidas que eu já tinha. Então eu era curiosidade, eles negaram, eu não pude ver. Mas para ela eles deram informação de que ela, né, teve 140 oportunidades de vir, de tentar fazer diferente, de tentar, né, progredir, aprender, viver. Então para ela assim foi uma informação bem relevante, bem importante para ela, né, expandir mais a consciência. Então, eu até já fiz um registro para ela, fez bastante sentido, porque na época eu avisava que tinha o salto quântico, eu avisava que a espiritualidade iria tentar amenizar aquele sofrimento, né? Só que eu não conseguia saber o que era. Agora, com o curso, a parte boa é que se sai ele, eu consigo, né? Se o cliente quiser e os mentores permitirem, a gente consegue sim acessar e entender o que houve, o que fez, o que faz a pessoa continuar repetindo os mesmos padrões, continuar seguindo pelo aquele mesmo caminho, fazendo a mesma coisa que as memórias dela trazem do passado. Os meus registros, assim, são... Não consigo, assim, nem explicar. Não dá nem para lembrar de alguns, senão dá vontade de chorar até, né? E isso muitos clientes, às vezes, comentam, né? Que se emocionam muito de ver o que fizeram, o que aconteceu. Essa parte da cura, da gente ter toda essa força de olhar para quem fez algo de errado com a gente conseguir perdoar, enviar amor, conseguir
ser grato pela experiência, independente de quando a gente erra, né? Os meus registros que eu acessei no começo estavam bem fofinhos. Eu até aqui em casa falei, né? Eu tenho certeza que eu tive vida em Paris, porque o que eu falo de ir para Paris não é mole, né? Com certeza eu tive vida em Paris, tive vida na Escócia, tive vida... Fui nomeando alguns lugares. Então a gente fez no início trocas com os colegas, né? Antes da gente oferecer, de estar apto, né? Para atender o público em geral. E não deu outra. Acho que o segundo registro que uma colega mandou, eu em Paris, né? Bem maravilhosa. Só que agora, conforme eu tô fazendo, andam aparecendo coisas assim bem pesadas, de coisas assim bem de partes de mim, de memórias de mim mesma, pegando aqui os bonequinhos, que fez que não foi a vítima no passado, e que sim foi, digamos, né, como se fosse o vilão. Então, assim, andei vendo coisas assim bem pesadas, bem tristes que a minha consciência, eu em outro corpo fiz, né? E também pedir perdão, enviar amor, reconhecer que errei e tentar, nesta vida agora que eu estou, mudar essas atitudes, mudar esse tipo de comportamento e praticar o bem, ajudar os outros para ir limpando tudo isso que eu mesma fiz no passado. Porque às vezes a grande maioria das pessoas, às vezes a gente reclama. Eu reclamava também da vida. Eu tô assim, assim, assado. Só que a gente não olha todo o nosso histórico. Não é porque a gente trocou de roupa, que a gente tá reencarnando e trocando de roupa, que a gente deixa de ser a gente. A centelha divina que está dentro aqui, essa consciência vai pulando de um corpo para o outro, trazendo toda a nossa bagagem de experiência junto. E essa bagagem de experiência traz tudo ali, tudo que a gente sofreu e quanto a gente fez sofrer também. Né? Às vezes tem gente que fala, eu não entendo, fulano faz coisa errada, nunca se dá mal, só se dá bem. Só que às vezes não é nessa vida que ele vai se dar mal, às vezes ele está agregando tanta coisa nele que na próxima, quando ele vir, ele vai ter que responder por aquilo, vai ter que limpar aquilo, né? Então, assim, quanto mais a gente vai mexendo, quanto mais a gente vai se permitindo, né? E para isso tem que entrar com a mente aberta também, né? Igual eu falei, eu fui de um curso para o outro ali, entendendo aos pouquinhos, entendendo um pouquinho mais de cada coisa, a gente tem que abrir a mente, porque enquanto a gente estiver igual eu estava, né, antigamente, trabalhando, conta, sem olhar para o lado e sem conseguir respirar direito, como eu falei no início da live, a gente acha que é bobagem, a gente não acredita, e esses tempos eu até falei para uma cliente, tá tudo bem. Deus, o Criador, ele é eterno, ele tem todo o tempo do mundo para a gente ir trocando e a gente ir agregando essa consciência, a gente expandindo um pouco a mente para até a gente entendendo, a gente juntando os fatos e faz sentido, é verdade. E a gente olhando, e a gente resgatando essas memórias e a gente ir se tornando ali o que a gente deve ser, aquele ser, né, mais próximo do Criador possível, que perdoa, que não guarda mágoa, que ama. E a gente tem um caminho tão longo pela frente, né, de conseguir amar até quem prejudica a gente, né? Jesus já veio aqui, já falou disso, e é tão difícil, né, de na prática a gente conseguir. Hoje de manhã até estava vendo um meme de amar o próximo, pra gente se manter longe dos próximos, senão a gente se irrita com o próximo, a gente briga com o próximo, né? Só que a gente tem que aos pouquinhos ir se trabalhando, entendendo que tá no nosso tempo, tá tudo certo, né? E se deixar de se colocar um pouquinho de vítima, né? Porque às vezes se a gente tá assim, é porque realmente a gente plantou. E ver isso nos registros acásticos, ao menos tira assim um pouco do peso, assim, de que, nossa, só faço coisa errada. Não, eu hoje, eu acredito que cada um reencarnado está na sua melhor versão. Então, assim, a gente tá tudo certo, né? Cada um tá onde deve estar, cada um estar com a família que melhor vai ajudar a fazer essa expansão de consciência, a se melhorar como pessoa, porque a nossa busca é essa, da gente se melhorar para nós mesmos e automaticamente quem está no nosso redor também vai se beneficiar disso, né? Então, fazer esse acesso aos registros, fazer esses acessos de ver quem eu era,
e de quem eu sou hoje, entender, faz assim toda a diferença. Pude entender coisas da minha relação com meu filho, pude entender, eu em 2018 sofri um aborto espontâneo, né? Tinha planejado outra gravidez, acabei perdendo, eu pude ver isso no registro, porque, né, essa alma, essa pessoa desistiu de vir. Então, assim, né, igual eu disse antes, não posso falar muito dos meus, não vou chorar, né? Então, eu até tava comentando, assim, essa semana, até peguei uma régua, falando com uma amiga minha, né? Eu disse, olha só, a régua aqui tem até, vamos fingir que vai do 0 ao 100. Cada risquinho é um ano de vida. Eu esse ano faço 39, tô chegando no meio da régua. A gente tem que parar para pensar, a gente tem que começar a botar na rotina da gente o parar para olhar para dentro, entende? Mesmo que a gente não recorra a outras terapias, que a gente não precisa comprar terapia, não precisa nada, a gente tem que aprender a parar e olhar um pouquinho para dentro, a se reconhecer, né? E olhar quanto dessa régua falta a gente, porque vamos supor que todo mundo vai viver até o 100, mas a gente não sabe quantos dias a gente tem. Então, analise a sua vida, dê uma olhada como é que está a situação atual na sua régua aí. E digamos que na corrida ali até o 100, quanto tempo a gente teria e o que a gente quer fazer desse tempo que resta, né? Então, assim, parar de se preocupar um pouco com o que os outros estão pensando, parar de se preocupar um pouco com o que os outros estão querendo que a gente seja, porque às vezes a gente assume papéis, a gente é pessoas que a gente nem quer ser, a gente bota uma máscara ali, uma roupagem, vai vivendo, mas nem é aquilo que eu queria. Então pare para analisar se você está sendo a pessoa que você veio ser, né? A gente, eu sempre fui assim muito humilde, muito assim tímida e sempre, nossa, quem sou eu na fila do pão para estar querendo falar algo com os outros, né? Só que eu entendi nos meus cursos que se eu tô aqui encarnada, usando recursos do planeta, se Deus me fez, é porque eu tenho uma missão, é porque eu tenho uma importância, é porque eu tenho que estar aqui. Então eu vou estar, né, com vergonha de fazer live, vou estar com vergonha de fazer curso, vou estar com... Não tô, né? Vou fazer. Quem energeticamente se conectar, vai ouvir, vai fazer sentido. Se uma pessoa puder inspirar para deixar um pouco essas amarras aí, esses bloqueios que sente interiormente e poder se expressar no mundo, né, de acordo com aquilo que veio fazer, de aquilo que veio ser, eu já fico feliz. Só de ver a mudança aqui em casa mesmo, o quanto a harmonia aumentou, ver meu filho crescendo, né? Meu sonho um dia é ter uma escola holística, assim, para poder ensinar para as crianças essa questão que a gente tem alma, que a gente tem chakra, que a gente tem esse espírito, que a gente está evoluindo ali, trocando os corpos para conseguir cada vez mais e mais longe nesse processo, né, da volta por todo. Então não fique se limitando, né? Olhe para si mesmo, olhe, analise a sua vida, analise como você quer chegar no fim aqui dessa corrida, dessa linha, e não fique se importando com esses rótulos, né? Mostre quem você realmente é. A minha régua de saber o que é a minha balança, falando melhor do que é certo, o que é errado, é analisar, eu tô fazendo mal para alguém? Eu tô fazendo mal para mim? Não tô prejudicando ninguém, nem eu mesmo, então faz, né? Se faz bem no coração, não tem contraindicação. Deixa eu ver aqui um pouquinho do que eu anotei para ver. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Resumindo, então, aqui, que eu disse que é uma live bem curtinha, só para falar mesmo desses registros acásticos, porque adoro, né, falar sobre isso, até quem tiver dúvida aí, quiser conversar, bater papo, adoro, só me chamar. Adoro das minhas loucuras, igual eu falo, cada coisa que a gente vai descobrindo, igual eu disse antes, os registros começaram fofinhos, agora vai começando a mostrar mais coisas mais densas que eu mesma fiz, e também quanto mais a gente vai abrindo o coração, quanto mais a gente vai abrindo a mente para isso, os mentores vão mostrando coisas assim. Esses dias abri um registro e não era nem aqui no planeta, entende? Então, assim, como é que eu, a Fábio, de 2 anos atrás,
iria acreditar nisso, né? A Fábio de 2 anos atrás não tinha consciência, maturidade, vivências para entender isso. Então eu achava que era mentira, achava que era lorota, achava que era baboseira. Então hoje em dia, com a Fábio que eu estou hoje, eles conseguem mostrar isso, entende? Eu fiz ali o registro maravilhada, apavorada de estar vendo aquilo tudo diferente, grata demais por estar vendo tudo aquilo e feliz, né, de poder ter ajudado a pessoa até no caso ela estava em dúvida se ela estava na profissão certa, ela nem me falou a profissão, né, eu nem sabia a profissão dela, mas no registro eu vi que nesse outro lugar, ela anotando dados, uma planilha, anotando dados e planilhas, e daí eu disse, meu Deus, mas que lugar é esse? Isso não é o planeta Terra. Eles, não, é Andrômeda. Eu disse, Andrômeda, meu Deus, né? Então, fascinada. E lá eles mostraram tudo que ela cuidava, dos dados, do rio que tinha lá. E eu falando, tipo, Fabiane, esquece a racionalidade e fala o que a espiritualidade está mostrando. Então, eu falei tudo aquilo para ela, ela disse, eu trabalho com análise de rios aqui, ela disse. Até ela falou que ela trabalhou na recuperação dos rios, lá daquela tragédia que deu em Brumadinho. E ela disse que se questiona se ela tá fazendo a coisa certa, porque ela não pensa às vezes em mudar, né? E ela disse que vendo que em outro lugar ela já fazia isso e que provavelmente ela entendeu que agora ela veio fazer isso também, ela veio ajudar nos rios daqui, ela veio ajudar na natureza daqui. Então, assim, aparece às vezes coisas assim bem diferentes, né, de quem não tá acostumado assim com o mundo holístico, mas para a pessoa os mentores sempre mostram aquilo que vai fazer sentido, aquilo que a pessoa já tem capacidade de absorver, de internalizar, de se reconfigurar, né? Porque ao resgatar ali um fractal, essas informações do fractal, tudo aquilo de bom que a gente mesmo, que essa nossa memória tem, vem para o nosso campo. Então, o nosso corpo, ele precisa de... no curso eu aprendi que a gente pode fazer a cada 21 dias, quem não é do curso, né? Digamos, um cliente pode fazer a cada 21 dias, que é para o campo energético da pessoa absorver tudo aquilo, porque é muita informação nova que vem, é muita coisa, assim, que vem, que deixa a gente, assim, meio não, bastante pensativo, bastante né? Refletindo sobre aquilo e interiorizando aquilo. Então é algo assim bem profundo, é muito lindo, é muito, a cada registro assim eu fico muito, muito grata de ter chegado nesse conhecimento, de ter chegado nesse nível ali da minha trajetória, e quero continuar estudando, continuar aprendendo, continuar trocando, continuar fazendo para cada vez mais entender mais disso, entender mais quem eu sou, entender mais, né, daquilo que eu vim fazer aqui, né? Já me falaram o que eu vim fazer, né? Mas enquanto eu não realizo, vou me curando, vou me limpando, vou me curando e ajudando as pessoas também nesse trajeto, tá bom, gente? Então, registro akáshico é o acesso às informações de tudo que já aconteceu, passado, presente e futuro, porque tudo coexiste, isso não está separado, né? A linha do tempo, a gente aqui que divide para a gente conseguir entender esse processo aí da vida da gente, né? Mas no universo tudo tem essa rede que tá tudo ali, tudo armazenado, então a gente acessa o registro, olha, os mentores mostram qual é a memória de qual vida, da vida anterior, de uma vida paralela a essa, eles mostram o que a gente tem que ver. E assim a pessoa ouve o registro, a pessoa escuta a limpeza que foi feita, escuta a reconexão que foi feita, e aquilo automaticamente no campo dela vai fazendo sentido, ela vai refletindo, ela vai mudando os padrões dela, ela para de repetir aquilo, a gente corta as energias que prendem ela, que sugam ela, que impedem ela de prosperar, de arrumar um relacionamento, contratos, pactos, assim, há muitas coisas que a gente carrega, né? Promessas que a gente fez em vidas passadas. Eu prometo, vou te amar para sempre, só vou casar contigo para sempre, te amo.
trocou o corpo, a consciência que fez tá a mesma, a gente é a mesma, então as nossas promessas vêm com a gente junto. Então aquelas promessas vão vindo até onde a gente está aqui agora. Então acessar o registro, ver o que os mentores vão mostrar, do que a gente tem para ser cortado, para ser limpo, para ser desfeito, para a gente conseguir seguir adiante, faz toda a diferença, né? Então quem gostou do assunto, quem quiser saber mais, é só me chamar que eu vou adorar conversar, vou adorar atender, porque é algo assim que eu imagino que cada vez mais as pessoas vão comentar mais, vão ouvir falar mais, porque não tem, né? Sem olhar para o passado, sem resgatar tudo isso, sem olhar para a gente como um todo, a gente não vai conseguir, como é que eu vou dizer, caminhar para essa vida próspera que todo mundo sonha, com o caminho todo sujo, todo atropelado pelo caminho. A gente vai ter que ir trazendo, né, igual a bonequinha que abre, a gente tem que ir trazendo nossas memórias para quem a gente é, para a gente conseguir ser um ser completo. A gente tem que agregar todo esse conhecimento, toda essa sabedoria de quem a gente realmente é. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Dúvidas me chamem. Um forte beijo, um forte abraço para todo mundo. E se sentir necessidade, aí eu faço nova live falando dos registros, contando mais alguns casos, de algumas histórias que a gente vê, que a gente participa, porque a gente aprende também a olhar para a experiência do outro, né? Geralmente serve como lição para mim também, coisas para eu trazer para minha vida também. Então todo mundo ganha com isso, tá bom? Então é isso, fiquem bem e tudo de bom para vocês. Tchauzinho!